Se você quer aprender mais sobre o Oracle HCM Cloud, Oracle Fusion, se você quer ampliar, aprofundar os seus conhecimentos no HCM, eu quero te convidar para conhecer o meu treinamento, a minha formação completa de Oracle HCM Cloud, que é o HR in the Cloud Academy. É um treinamento que vai te ensinar do básico ao avançado os principais conceitos e recursos do Oracle HCM Cloud, como você implementar o Oracle HCM Cloud, como você conduzir um projeto de implementação, como configurar diversos módulos dentro do HCM, começando de um ambiente que você acabou de receber da Oracle, sem deixar de seguir as melhores práticas de implementação do Oracle HCM Cloud no mercado. Se você é um consultor de Oracle HCM Cloud, seja um consultor iniciante que precisa aprender mais, alavancar o seu conhecimento na ferramenta, seja se você é um consultor que já tem uma certa senioridade, mas quer ampliar a sua visão, quer conhecer o HCM de ponto a ponto, entender mais sobre como cada processo e cada módulo se conecta dentro do HCM e como aplicar esses conhecimentos, esses conceitos na prática e nos projetos que você implementa, o HR in the Cloud Academy é para você. E se você também é um usuário do Oracle HCM Cloud, se você é um profissional de RH, de tecnologia, que utiliza o Oracle HCM Cloud na sua empresa, ou se você é um profissional da área comercial, o HR in the Cloud Academy também vai te ajudar a entender mais sobre os conceitos do HCM, como que você pode extrair o melhor da ferramenta, seja para utilizar na sua empresa, seja para apresentar isso para novos clientes. Clica no primeiro link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado, faz a sua inscrição e a gente se vê na área de membros do HR in the Cloud Academy. Fala pessoal, bom dia a todos. Bom dia, vamos chegando, vamos se estabelecendo aí. Prazer estar com vocês aqui novamente. Dá mais uns segundinhos aí pro pessoal pegar um lugar aí, né? Na arquibancada, na, na poltrona do teatro. E já vamos começar. Maravilha, tô só checando aqui, tudo certo? Vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje iremos falar da release 24D. Então, é um prazer ter todos vocês aqui com a gente. Para quem não me conhece, sou Rudá Costa, sou gerente de marketing da Stratville. Junto comigo aqui tem os mestres Christian Cautiero e Emerson Oliveira. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre a release 24D. Para essa release, a gente fez uma avaliação detalhada das novas funcionalidades implementadas pela Oracle e nós trazemos aqui o foco na usabilidade e nas melhorias de diversos módulos, tá? Estou aqui com o Emerson, ele vai comentar as releases com vocês, tá? Pessoal, antes de começar, é importante a gente relembrar aqui da cadência de atualizações, tá? A Oracle traz atualizações trimestrais, tá? São 4 atualizações por ano, né? E cada uma dessas atualizações tem uma cadência dependendo do cliente, tá? Beleza. Temos 3 principais atualizações. A primeira é a personalização de download em massa, a associação de empregadores legais e a terceira, gestão de salários na nova página Redwood, tá? Essas aqui são as atualizações de core. Para a primeira atualização, nós trazemos aqui agora a possibilidade de personalizar a página de download de documentos utilizando o Visual Builder Studio. Isso permite criar novas regras de negócio personalizadas, aumentando a flexibilidade do sistema, tá? Emerson, você poderia detalhar para a gente essa personalização? Sim, vamos lá. Acho que, em primeiro lugar, bom dia a todos. Quando a gente pensa em Redwood, né, que é o modelo que a gente tem essa página, a gente tem agora um novo modelo, uma nova forma de fazer as personalizações, que é através do Visual Builder Studio. E a Oracle ela vem entregando, assim como as páginas, de forma gradativa, ela vem liberando também a possibilidade de personalização nas páginas que já foram entregues, também de forma gradativa.
E aí, a partir agora da Release 24D, já é possível que na página de download em massa de documentos, a gente consiga já fazer algumas personalizações e criar algumas regras de negócio usando o Visual Builder Studio. É importante só comentar aqui também que quando a gente pensa em regras de negócio no Visual Builder Studio, a gente está pensando, se a gente considerar a versão atual que a gente tem do HCM ainda com as páginas responsivas, a gente está pensando muito primariamente em regras do Design Studio e também regras de autocomplete, embora o autocomplete ele vem sendo entregue num segundo momento para algumas dessas páginas, mas a gente tem a possibilidade aqui principalmente de personalização das regiões e dos campos, né, as seções da página, que é o que a gente fazia no Design Studio nas páginas responsivas. Maravilha, pessoal. Para quem tiver perguntas aí, tá? Fique à vontade no chat. Tô vendo aqui, estamos com o Saulo, o Matheus, o pessoal da Nubicons. O Emerson que está aqui com a gente também está no chat, a Vitória. Deixem suas perguntas ali no chat. A gente já começou aqui, esqueci de falar das perguntas, perdão. Então deixem as perguntas aí que no final a gente vai ler todas as perguntas, tá? Agradecer a todo mundo que está presente aqui conosco. Temos mais de 20 pessoas aí, então bem legal, tá? Deixem as perguntas aí que no final eu respondo. Desculpa interromper vocês. Podemos continuar. Tranquilo, tranquilo, dá. Vamos lá. Para a próxima atualização, outra novidade importante é agora a possibilidade de associar múltiplos empregadores legais no cargo e no departamento, tá? Utilizando flex fields extensíveis, o que permite filtrar as listas de cargo e departamentos de uma forma mais precisa do que a tradicional, tá? Pode falar um pouco sobre isso, Emerson? Sim, vamos lá. Quando a gente pensa em itens de estrutura, a gente tem alguns critérios de segurança que a gente já pode aplicar, mas isso aqui permite que a gente faça uma espécie de filtro na usabilidade das páginas sem a necessidade de uma configuração tão avançada. Então, quando a gente pensa em empregador legal, a gente está pensando basicamente nas empresas que estão cadastradas no HCM, e eu poderia, a partir de agora, começar a associar essas empresas a cargos ou a departamentos, muito pensando em questões de especificidade. Então, se eu tenho cargos que só se aplicam a uma empresa, duas do meu grupo, ou se eu tenho departamentos, áreas que são exclusivas de uma empresa, eu poderia fazer essa associação. E aí, à medida que eu faço o preenchimento, né, dessa informação de empregador legal numa admissão, por exemplo, de um colaborador, eu vou ver a lista de cargos e departamentos filtrada, claro, considerando a unidade de negócio que eu tenho, mas também considerando o empregador legal que está restringindo ali uma lista menor, mais enxuta de departamentos e cargos. Isso aí, perfeito, Emerson. Por fim, para finalizar o módulo de core, nós temos uma atualização para a página Reddit de informações sobre emprego. Agora ela permite visualizar e ajustar informações salariais, facilitando o acesso e transparência. Emerson, como que isso impacta o trabalho dos gerentes e especialistas de RH? Eu acho que o principal ganho aqui é de você conseguir visualizar todo o histórico do colaborador numa única guia. Então, hoje, por exemplo, se a gente entrar lá no organograma e for consultar um colaborador, a gente vai ter uma guia para informações de emprego e a gente vai ter uma guia de remuneração, que é onde a gente vê as informações de salário. Então, normalmente, a gente vai ver esse histórico de alteração de atribuição e o histórico de alteração de salário em páginas, em guias diferentes. Uma vez que eu tenho isso numa única visão, eu consigo de fato ter uma única linha do tempo para entender o que aconteceu com esse colaborador ao longo do tempo. Então, em alguns casos, ele vai ter alterações de emprego no sentido de mudança de cargo, posição, de horário de trabalho, onde não tem necessariamente uma alteração de salário, mas eu também consigo agora acompanhar numa única visão de histórico o que ele teve de mudança exclusiva de remuneração. Perfeito, perfeito. Mais uma atualização aí para ajudar bastante no dia a dia, né, Emerson? Só, vamos seguir aqui. A gente vai entrar agora no módulo de Learning, tá? Onde nós temos 4 principais melhorias, tá?
A primeira delas aqui, a criação de jornadas guiadas, foi simplificada, tá? Permitindo que sejam configuradas exclusivamente através de páginas Redwood, tá? Quais são os ganhos dessa ferramenta, Emerson? Eu acho que essa atualização ela traz bastante mudança na usabilidade, principalmente para quem é administrador do sistema. Então, quando a gente pensa em jornadas até aqui, a gente tinha já páginas para a gente criar jornadas, mas não com tantos detalhes e com tantas opções avançadas. E aí, o que normalmente a gente fazia como implementador era utilizar as páginas clássicas, por exemplo, de modelos da lista de verificação. Então, o que a Oracle vem fazendo com essas últimas atualizações é trazer tudo que a gente tinha de configuração lá no modelo clássico para a versão Redwood. E é importante também ressaltar que a Oracle vai descontinuar, né? Isso já foi avisado em algumas releases anteriores, mas a gente está chegando agora nessa parede em que a Oracle vai descontinuar as funcionalidades de checklist e onboarding, que são os antecessores da jornada. Então, se tem algum cliente assistindo, né, esse nosso webinar que ainda utiliza o processo de onboarding e jornadas ali de checklist, com a versão clássica, que é a versão anterior, é importante ter essa migração para o processo de jornadas, porque esse recurso ele vai ser descontinuado, considerando que jornadas entrega a mesma funcionalidade ou até mais e com uma experiência muito mais moderna e intuitiva. Exato, só. Seguindo aqui, nós entramos na próxima atualização, onde agora os gerentes têm a possibilidade de criar pesquisas e analisar o feedback dos funcionários, ajudando assim a identificar as necessidades e áreas de melhoria, tá? Emerson, como você enxerga o impacto disso na retenção de talentos? Vamos lá, eu acho que isso vai além só da retenção de talentos, tá, Christian? Uh, um dos requisitos, talvez, que a gente ouve muito do RH e das empresas é a necessidade de o gestor e também o RH conseguirem criar pesquisas mais rápidas, entender ali o que está acontecendo na área, enfim. E a Oracle trouxe, né, dentro da plataforma do Oracle Me, o módulo de Touchpoints, que permite também que a gente crie essas pesquisas. Então, de certa forma, a gente já tinha, né, uma funcionalidade que permitiria isso. Só que normalmente isso envolve também questões de licença, né? Às vezes a empresa não tem ali no seu pacote de licença esse módulo, essa feature liberada para uso. Então, agora, a gente tendo essa possibilidade dentro do módulo de Global Human Resources, né, dentro desse pilar, isso abre o leque para, né, praticamente todos os clientes que têm esse pilar de produto para poder criar pesquisas ali e entender minimamente o que está acontecendo, acompanhar o andamento das equipes no dia a dia. Excelente, excelente. Para finalizar o módulo de jornadas, nós vamos entrar aqui agora na próxima atualização, onde as jornadas podem ser atribuídas também a não colaboradores, tá? Seja manualmente ou automaticamente, dependendo assim de eventos como ausências e mudanças de dados pessoais, tá? Em quais cenários isso seria mais útil, Emerson? Vamos lá. Quando a gente pensa em não colaborador, normalmente a gente está pensando em terceiros, a gente está pensando em prestadores de serviço, a gente está pensando, por exemplo, em pessoas que a gente precisa ter cadastradas no sistema para alguma finalidade de pagamento que não seja, né, de folha de pagamento. Então, e a gente pode ter um outro exemplo também, que são, por exemplo, instrutores de treinamento, quando a gente pensa lá no módulo de learning. Então, quando eu tenho as jornadas no HCM, até então a gente só poderia atribuir essas jornadas para quem é colaborador. E agora, eu poder atribuir essas jornadas para não colaborador permitiria, por exemplo, que eu tivesse jornadas talvez para um fornecedor ou um prestador de serviço externo que vai trabalhar na minha empresa e talvez eu preciso coletar algumas informações ou passar ali de forma guiada treinamentos obrigatórios. Então a gente conseguiria estender agora essa experiência de jornadas, consegue a partir de agora estender essa experiência para quem não é colaborador, mas precisa ter acesso ou estar cadastrado dentro do HCM. Excelente, Emerson.
Para finalizar agora, pessoal, nós trazemos uma atualização voltada à conclusão de jornadas, tá? Onde agora é possível configurar para que o perfil de talento da pessoa seja atualizado automaticamente ao concluir uma jornada de desenvolvimento de carreira, tá? Emerson, como essa funcionalidade pode ajudar no desenvolvimento do colaborador? Vamos lá. Essa é talvez uma das principais atualizações, na minha visão, no meu ponto de vista, que a gente tem para o Talent Management, tá? Então, na versão 23C, a gente já tinha visto que a Oracle tinha liberado primeiro a guia de relationships, né, lá na jornada, mas tinha prometido que o funcionamento completo viria em próximas releases, e agora vem essa confirmação que como é que a gente entende resultados, né? Que o termo em inglês é os outcomes. Se eu executei uma ação, eu recebo eu recebo um indicativo de que eu tenho uma qualificação. Então, como é que normalmente a gente usa isso hoje? Eu tenho no módulo de learning, os learning outcomes, onde se eu fiz um treinamento, esse treinamento pode me dar uma competência ou ele pode atualizar uma competência que eu tenho com uma proficiência mais alta. Eu tenho em metas também os goal outcomes, onde se eu realizei uma meta, então, por exemplo, talvez eu tinha a meta de implementar um projeto. Se eu conseguir implementar esse projeto, talvez eu tenha algumas habilidades e até num nível avançado, né, daquelas competências. Então, eu também recebo isso em metas. E aí agora a gente tem a possibilidade de ter jornadas de desenvolvimento. Então, eu poderia ter aqui, de certa forma, trilhas de desenvolvimento, e eu poderia, ao final dessa trilha, dizer, olha, se o colaborador ele fez um curso lá no Learning, ele ganha uma competência, ele ganha uma proficiência maior, mas se ele fizer a trilha inteira, ele tem talvez o nível máximo dessa proficiência, ou ele tem um conjunto de competências que ele vai receber. E, por fim, isso também vai se conectar com outro recurso que fica lá na plataforma do Oracle Me, que é a plataforma de experiência da Oracle, que é o Oracle Grow. Então, dentro do Oracle Grow, ele unifica todos esses recursos de desenvolvimento para o colaborador. Então, a ideia é unificar toda a parte de aprendizagem, de metas de desenvolvimento, habilidades. E lá dentro do Grow, eu poderia ter essas jornadas recomendadas para mim. Isso é um próximo passo, talvez, dessa atualização, de que isso chegue lá no Grow como uma recomendação a partir dos gaps que eu tenho. Então, isso é um passo 2 de uma melhoria enorme que a Oracle está fazendo nesse processo de desenvolvimento do colaborador. Vale reforçar que é algo que está, de certa forma, pronto para uso, né? É claro que a gente precisa parametrizar, mas o maior esforço não é parametrizar o sistema para aplicar uma solução dessa. O maior desafio é o RH, principalmente a área ali de desenvolvimento, né, organizacional, mapear os requisitos, fazer todo esse mapa de qualificações e competências e requisitos e como que você vai associar cada um desses itens para que a gente utilize a ferramenta da forma mais estratégica possível para ajudar o colaborador a se desenvolver na carreira. Perfeito, pessoal. Para quem está assistindo aí, está curtindo esse conteúdo, já dá um joinha, já se inscreve no nosso canal. A gente tem release, como os meninos comentaram aqui. Todo release que sai, a gente vai fazer aqui um webinar para trazer o resumo para vocês, os principais aí destaques. Então já se inscreva no nosso canal e também siga a gente no LinkedIn. Deixei o link aí no chat para vocês seguirem o nosso LinkedIn. A gente também está criando uma comunidade de usuários Oracle aqui do Brasil. A gente tem uma comunidade de usuários Oracle fora do Brasil, né, em inglês, e a gente criou essa em português. Então vou deixar o link para vocês também aqui no chat para se inscreverem. A ideia não é falar só da Stratful, não é ter só conteúdo da Stratful, é fomentar um ecossistema Oracle, tá? Então é bem importante que vocês apareçam por lá, estejam presentes por lá, tá? Deixei o link no chat também. Obrigado, pessoal. Seguindo aqui,
Nós entramos agora no módulo de recrutamento, tá? Aqui foram introduzidas algumas melhorias importantes, por exemplo, nova biblioteca de ativos, configurações de e-mail e integração com o LinkedIn, tá? A primeira aqui, nós temos agora a possibilidade de armazenar imagens diretamente na biblioteca de ativos do site de carreira, tá? Eliminando a necessidade de armazenamento externo. Emerson, como você acha que isso facilita a manutenção dos sites? Acho que, em primeiro lugar, torna mais fácil porque eu tenho dentro do ambiente cloud, né, da Oracle, dentro do meu ambiente, tudo que eu preciso, teoricamente, para fazer e configurar o meu portal de carreiras. Até então, a gente tinha necessidade de ter as imagens que a gente iria utilizar hospedadas em algum lugar. Então, provavelmente eu teria uma pasta no Google Drive, eu teria um OneDrive, eu teria algum repositório online onde eu teria que ter essa imagem armazenada, né, de forma pública ali, compartilhada, para que eu pudesse usar isso dentro do meu site de carreiras. Então, ter isso dentro do próprio HCM facilita o uso. E um outro ponto que vale comentar aqui é que essa biblioteca de ativos, né, ela é compartilhada com todos os sites de carreira. Então, vamos supor que eu tenho na minha organização um site de carreira interno e um externo. Eu poderia utilizar, subir essas imagens uma única vez e eu poderia replicar o uso delas em ambos os sites de carreira ou até mais sites se eu tiver mais sites de carreira disponíveis dentro da organização. Entendo. A nossa próxima atualização é voltada para a melhoria de SEO, tá? Onde as páginas de site de carreira agora estão automaticamente indexadas para melhorar o motor de busca, tá? Emerson, como essa melhoria pode ajudar na atração de talentos? Tá, vamos lá. Quando a gente pensa em SEO, a gente está falando de Search Engine Optimization, que basicamente é a gente otimizar as páginas e os sites para que eles sejam encontrados mais facilmente nos mecanismos de busca, como o Google, como o Yahoo e outros mecanismos, né, outros buscadores. E por que é importante eu ter uma boa otimização de SEO? Porque se eu encontro mais facilmente um site num buscador, aquela empresa dona daquele site, ela precisa investir menos dinheiro em publicidade para mostrar aquele site para as pessoas. Então, se eu tenho um SEO mais bem trabalhado, quando um candidato for buscar ali vagas na minha organização, se o meu site aparece já de forma mais bem posicionada, eu preciso investir menos recurso em impulsionar vagas, eu preciso investir menos recurso em impulsionar as páginas do meu site. E aí, o que a Oracle trouxe nessa atualização? Já existia várias melhorias que a Oracle tinha aplicado de SEO, mas agora eles aplicaram uma mudança onde todas as páginas do site de carreiras elas vão ser indexadas, e aí esse arquivo, né, de mapeamento ele já foi submetido ao Google já para indexação. Então a ideia é que eu não consiga mais acessar só páginas, só a página landing page do meu site de carreiras, mas se eu tiver outras páginas ali, outras subpáginas criadas, eu consigo acessar isso também e pesquisar isso nos buscadores de forma mais simples. Então, tem um ganho de facilidade e experiência para o candidato que vai buscar um emprego naquela organização especificamente, mas também tem um ganho principalmente financeiro para as empresas, porque poderiam investir talvez um pouco menos ou de forma mais estratégica os recursos de publicidade, uma vez que eu consigo atrair mais pessoas de forma orgânica. Perfeito, pessoal. Na próxima atualização, nós temos aqui uma melhoria que dá agora a opção de configurar e-mails automatizados, tá? Usando o endereço do tipo não responda, tá? Aqueles e-mails que todo mundo recebe, né? Aquele e-mail, não responda, né? Isso melhora a comunicação com os candidatos e reduz o risco de respostas indevidas, tá? Emerson, o que você acha aí sobre isso, na sua opinião? Eu acho que é interessante. Normalmente a gente já tem ali no módulo de recrutamento a possibilidade de enviar notificações para os candidatos.
Mas até então a gente tinha um e-mail padrão ali de sistema do cliente, recrutamento da empresa X, né, @domínio, e eu iria enviar, né, tanto notificações em que talvez teria uma interação. Então, por exemplo, a carta oferta, eu recebo uma notificação e eu poderia aceitar a carta oferta respondendo um e-mail. Mas tem e-mails que são só notificação, é só para eu saber que aconteceu alguma coisa e não faz sentido eu ter uma resposta, né? Para não ficar a dúvida para o candidato se ele tem que responder ou não, fazer alguma ação ou não, a gente tem a possibilidade agora de ter esses e-mails não responda, porque aí fica claro que aquilo é só um aviso para ele, mas que ele não precisa tomar nenhuma ação diretamente. Exato. Nós entramos aqui numa atualização voltada para o LinkedIn, tá? Na verdade, é uma nova integração, né, com os candidatos, que agora eles podem se candidatar diretamente via LinkedIn, utilizando o botão Easy Apply, né? Acho que todo mundo já viu também aquele botão Easy Apply, né? As notificações de status também são enviadas pela plataforma e o perfil do candidato também pode ser visualizado de forma direta, tá? Emerson, o que você acha dessa nova funcionalidade e integração? Eu acho isso fantástico, tá? E de novo, é um passo 2 de algo que a gente já tinha, né? Um passo 1 entregue antes. Então a gente já tinha antes a possibilidade de integrar o nosso módulo de recrutamento com a página ali do LinkedIn da empresa e fazer a publicação, por exemplo, das vagas que eu criei lá no módulo de recrutamento. Só que o que, que acontece? Uma vez que a vaga está publicada no LinkedIn, quando eu fosse me aplicar essa vaga, na verdade, eu ia clicar num link que ia me direcionar para o portal de carreiras da empresa, e aí lá eu faria a minha candidatura. E agora, com essa integração otimizada, eu não preciso mais ir no portal de carreiras da empresa. Eu posso, no próprio LinkedIn, ainda na experiência do LinkedIn, fazer ali a minha candidatura, preencher as informações complementares que me forem solicitadas, enviar o meu currículo. Isso vai para dentro do módulo de recrutamento. E aí, a hora que o recrutador ele vai visualizar, por exemplo, as candidaturas, e ele começa a consultar ali os candidatos, vai ter um link para ele, onde ele pode clicar e visualizar, pré-visualizar o perfil do candidato no LinkedIn. Então, isso melhora drasticamente a experiência, tanto para o candidato quanto para o recrutador, onde eu consigo ver a informação da outra plataforma, né, que eu preciso, mas sem deixar a experiência original, que foi onde eu entrei para ver, seja a candidatura ou seja eu candidato que entrei no LinkedIn para me candidatar. Então, fantástico. Perfeito, perfeito. Agora nós vamos entrar aqui no módulo de Learning, tá? Nós temos aqui 4 highlights separados para vocês, onde o primeiro deles é voltado para ofertas disponíveis, né? Aqui, pessoal, os alunos agora podem ver a data, horário e fuso horário das atividades diretamente nas ofertas, tá? Então, é mais uma facilidade aí para quem é o aluno do curso, tá? O que você acha sobre isso, Emerson? Eu acho interessante ter essa opção de você visualizar o período ali, né, que vai acontecer quando não é um horário, quando não é uma atividade sob demanda, porque muitas vezes, vamos pegar um exemplo nosso aqui, né, de consultoria. A Oracle vai lá e cria alguns treinamentos, algumas agendas, alguns webinars, e a gente quer participar. Normalmente, para encaixar na nossa agenda, a primeira coisa que a gente vai olhar é qual é o horário, qual é a duração e qual é o fuso horário daquele horário que está marcado, para entender se a gente não tem nenhum conflito de agenda, para entender se a gente tem aquele tempo disponível, porque às vezes a gente tem 1 hora disponível, mas a reunião vai durar 2. Então, a ideia é facilitar tanto para o RH, para o gestor, para quem vai se inscrever em um treinamento, também um colaborador, é facilitar a visualização e eu saber que eu estou me inscrevendo nesse treinamento, ele tem uma duração específica. Então eu consigo me programar mais ou menos, olha, nesse dia, nesse intervalo de datas, consigo colocar alguma coisa ali na minha agenda e, poxa, eu tenho um treinamento que dura, pegando o exemplo aqui do print, né? Às vezes eu tenho um treinamento que dura 2 horas.
eu tenho outro que dura 4 horas. Dependendo da disponibilidade da minha agenda, eu posso escolher uma sessão mais curta ou mais longa para conseguir ter o mesmo conteúdo, talvez, mas de forma que atenda também a minha necessidade de disponibilidade. Perfeito. Indo para a próxima atualização, nós temos aqui um novo formulário, onde agora os alunos conseguem visualizar e confirmar a presença usando o QR Code, tá? Isso aqui, pessoal, é para seminários, palestras presenciais, tá? Então, é uma demanda que a gente já teve, alguns clientes que solicitaram, tá? E agora a Oracle está trazendo aí, tá bom? Pode falar um pouco sobre isso, Emerson? Sua última frase foi, acho que, a chave. A Exato. gente teve muitos clientes pedindo sobre essa atualização e talvez essa seja uma das principais solicitações e desejos de quem hoje usa o módulo de learning. Porque como é que hoje funciona um treinamento presencial, né? Eu vou lá no treinamento, aí normalmente o instrutor vai passar uma lista de presença, normalmente no papel, ou ele vai fazer uma chamadinha ali e vai digitar no próprio módulo de learning, mas ele vai ter que registrar isso colaborador a colaborador. Fulano veio, fulano não veio. Então, agora, e sempre teve essa necessidade dos clientes, poxa, mas o colaborador está lá, às vezes eu tenho 50 pessoas no auditório, não faz sentido o instrutor ter que ir um a um registrando as pessoas, não podia ter um link, um QR Code, né? E a Oracle ouviu essa solicitação, né, de tantos clientes, e agora a gente tem. Então, tanto o instrutor pode compartilhar um link exclusivo com as pessoas, e aí, claro, se você está ali, recebeu o link, você consegue ir lá e confirmar sua presença, ou você consegue gerar um QR Code, e aí a pessoa que está naquele treinamento presencial, ela escaneia o QR Code e isso vai registrar a presença dela dentro daquela atividade de aprendizagem. Então, é fantástico. Isso aí, perfeito. Vamos para a próxima atualização. Aqui é uma atualização voltada para catálogo, onde foi simplificado, permitindo que todas as ações sejam feitas em uma única página, tá? Antigamente realmente eram mais páginas, agora você tem tudo aí compactado, tá? Como é que você acha que essa simplificação ajuda na experiência do usuário? Uh, Originalmente, a gente tinha 2 guias para pesquisa, né? Então, essa experiência ela é muito parecida com o que a gente tem em jornadas também. E agora a gente passa a ter tanto os itens do catálogo quanto a possibilidade de pesquisar os treinamentos e navegar, tudo numa única página. Eu diria que tudo o que a gente consegue fazer para otimizar a experiência do usuário é benéfico, né? Desde que a gente não fira ali nenhuma melhor prática, né, de implementação e de uso da ferramenta, mas quase sempre o que a gente ouve de dor no uso do dia a dia é exatamente ser intuitivo, é ser mais fácil, é que eu não precise de um manual para chegar talvez numa ação que eu preciso fazer. Eu sei que tem coisas que a gente precisa treinar as pessoas, mas quanto mais simples for para eu usar sem a necessidade de alguém, né, me levando pela mão, isso traz ganhos de produtividade e de tempo para todo mundo no dia a dia. Então, ter esses dois principais recursos numa única página vai facilitar o que o colaborador encontre os treinamentos que ele precise, né, se ele precisar pesquisar por alguma coisa específica, mas que ele também consiga navegar e entender o que já tem no catálogo de treinamentos da empresa e que ele poderia fazer de treinamento para se desenvolver. Isso aí, muito bem colocado, Emerson. Obrigado. Para a próxima atualização, agora nós temos uma atualização onde, quando o aluno acessa a página sem inscrições, desculpa pessoal, sem inscrições, uma mensagem sugere que ele explore o catálogo de aprendizado, tá? Incentivando a descoberta de novos cursos, para que ele se possa aprimorar cada vez mais, tá? O que você acha sobre isso, Emerson? Isso é interessante também, porque se eu entro lá na página e vou pesquisar por um treinamento, né? Se eu não encontro nada, ou se eu não tenho nenhuma inscrição atribuída para mim, vai aparecer uma mensagem: você não tem nenhum treinamento atribuído, enfim. Só que agora, junto com essa mensagem, a gente tem um link
dizendo, mas pesquise aqui no catálogo de aprendizagem. E aí, quando a gente clica nesse link, a gente é direcionado para essa página que a gente está mostrando aqui, exatamente com a mesma pesquisa que eu acabei de fazer e que eu não tinha, né, encontrado nenhum treinamento ou não tinha nada atribuído, mas agora visualizando o que já está no catálogo da empresa para eu talvez me inscrever nesses treinamentos disponíveis. Sim. Agora nós vamos entrar no módulo de metas. Basicamente, a Oracle trouxe 3 grandes highlights para essa atualização, e os 3 voltados para a Redwood, tá, pessoal? O primeiro deles é voltado para subordinados indiretos, né? Onde agora os gestores podem acompanhar o gerenciamento de metas dos subordinados pela central de metas, tá? Então, facilitando assim a usabilidade diária, tá? Quais você acha que são os benefícios dessa visibilidade para os gestores, Emerson? Vamos lá. Eu acho que o principal ganho é que isso traz a visão do time indireto, né? Então, e é um recurso que a gente já tinha em versões anteriores, né, das páginas de metas, mas a gente passa a ter isso agora na versão Redwood, que é a nova central de metas. Então, muitas vezes eu tenho um gestor ali que tem o seu time direto, né? E por N situações ele pode precisar consultar ou até gerenciar as informações de um gestor, de um reporte indireto. Né? Seja porque ele quer confirmar alguma informação, seja porque ele de fato quer acompanhar mais de perto como é que o time dos seus liderados está se desenvolvendo e está executando as metas. Um outro ponto é que quando a gente pensa na central de metas, isso também vale para as metas de PDI. Então, essa visão ela vale tanto para as metas de desempenho, que são os indicadores, quanto para as metas de desenvolvimento, que são as ações ali de desenvolvimento de PDI dos colaboradores. Perfeito. Boa colocação. Agora nós vamos para a próxima atualização, voltada para especialistas de RH dessa vez, tá? Onde agora eles podem visualizar e gerenciar metas diretamente pela central dedicada, agilizando assim o processo, né? O que você acha sobre Vamos isso? lá, vamos lá. Isso é, acho que um passo 3 que é a Oracle vem entregando nos últimos meses. Então, quando a gente pensar nas páginas responsivas, e talvez é o caso de muitos clientes que vão ver esse nosso webinar, eu tenho uma página de metas e eu tenho uma página de metas de desenvolvimento, que é o nosso PDI, tá? Então, ali no desenvolvimento de carreira. Aí a Oracle criou a central de metas do colaborador, que unifica as metas de desenvolvimento e as metas de desempenho numa única página. Então eu deixo de ter 2 páginas, passei a ter uma única página para ver tudo que é relacionado a metas. Aí, numa release seguinte, a Oracle entregou a central de metas do gestor. Então é o gestor deixando de ter 2 páginas e passando a ter agora a central de metas da equipe, onde ele pode ver tanto metas de desempenho e metas de desenvolvimento dos seus liderados. E aí agora, na versão 24D, a Oracle está entregando a central de metas do RH. Então o RH tinha lá o menu de metas, metas de desempenho, tinha desenvolvimento de carreira e metas de desenvolvimento para poder visualizar as metas de toda a organização. Então agora a gente também passa a ter a central de metas do RH, onde ao invés de ter 2 páginas, de novo, eu passo a ter de forma unificada a visão das metas tanto de desenvolvimento quanto de desempenho de toda a minha organização. Perfeito. Na próxima atualização, nós temos um highlight voltado a suporte a Flex Fields, tá? Para metas de biblioteca. Essa atualização ela traz a possibilidade de configurar Flex Field diretamente nas metas da biblioteca para capturar atributos adicionais e relevantes para o negócio. Tá? Como é que você vê a aplicação disso, Emerson? Isso é interessante porque já é comum que às vezes a gente precise criar flex fields, por exemplo, no cadastro de uma meta. Então eu tenho campos padrão que a Oracle entrega e que já atendem grande parte da necessidade, né, das empresas, mas às vezes eu preciso criar um campo customizado ali para capturar alguma informação num formato diferente ou algum campo que não tenha na página.
E quando a gente usa a biblioteca de metas, a gente está pensando em criar metas que elas possam ser reaproveitadas em ciclos futuros, né? Então, ter a possibilidade de adicionar esses flex fields também na biblioteca facilita que eu tenha na biblioteca metas com uma com um detalhe maior de informações, tá? O que a gente precisa entender e que não está claro nesse momento é: eu tenho um flex field lá na página de metas, eu não tenho e vou ter agora um flex field na biblioteca. Essa versão, essa atualização não diz isso ainda, e aqui é uma conjectura minha, e se não tiver, já fica uma sugestão para quem da Oracle assistir esse webinar, que é, lá no core, eu tenho flex fields da posição e eu tenho flex fields da atribuição do colaborador. E eu posso ter o mesmo flex field nos objetos, eu posso sincronizar a informação que está na posição para o flex field que está na pessoa. Eu teria a possibilidade de esse flex field que está lá na central de metas, lá na biblioteca de metas, quando eu puxar essa meta para dentro do meu plano, esse flex field vem para o flex field que está aqui? Ou ele vem de alguma forma para a página? Isso não está claro, isso é uma coisa que talvez a gente precise fazer alguns testes, mas se não tiver, e a gente vai testar, mas se não tiver, já fica aqui uma sugestão de melhoria para o time da Oracle, que talvez faça sentido, a gente ter esse sincronismo entre o flex field que está na biblioteca para um flex field que talvez vai estar no cadastro da meta, já que eu vou puxar normalmente a meta da biblioteca para dentro do meu plano de metas. E aí, tem alguém da Perfeito. Oracle aí? Se tiver alguém da Oracle aí, dá um toque no chat aí e chame o nosso amigo Emerson para uma conversa. Pô, mas legal, obrigado pela contribuição. Pessoal, novamente, né, tô vendo algumas manifestações ali no chat, a galera comentando. A gente vai comentar todas elas no final aqui e também vamos responder as perguntas. Então deixe aí as perguntas, pode deixando, tô anotando aqui. Tô vendo também a interação de vocês aqui. Obrigado aí pelos inscritos, pelos likes, por entrarem também aí no grupo de usuários Oracle. Bem legal aí. Obrigado pela participação de todo mundo. Perfeito, pessoal. Vamos seguir aqui, entrando agora no módulo de Talent e Desempenho, tá? Aqui nós trazemos 3 highlights, também voltados para Redwood, tá? O primeiro deles é voltado a documento, tá? Agora os documentos de desempenho são automaticamente transferidos para um novo gestor durante uma transferência global, tá? Evitando assim a famosa duplicação de registros, tá? O que você acha sobre isso, sobre esse benefício? Tá. Isso é importantíssimo, principalmente para as empresas, claro, que tem mais de uma empresa, né, mais de uma matriz ali no seu grupo. Por quê? Quando eu faço uma transferência global, eu estou dizendo que eu estou saindo da minha empresa A e eu estou indo para a minha empresa B. E normalmente, quando isso acontece, o movimento de eu sair da empresa A faz eu ficar inativo na empresa A e eu entrar na empresa B me deixa ativo na empresa B. Só que se isso aconteceu depois que eu iniciei um processo de avaliação de desempenho, normalmente eu recebi o documento de avaliação na empresa A. Então, quando eu sou transferido, eu tenho uma transferência global, o que tende a acontecer é que, de certa forma, eu perco a minha elegibilidade. O meu documento ele fica travado aqui porque eu não sou elegível na nova empresa. E aí entra uma outra questão que às vezes eu vou ter na nova empresa 1, 2 dias, 1 mês de movimentação. É normal que a gente tenha como requisito de avaliação de desempenho a pessoa ter pelo menos 3 meses de casa. Então, a gente acaba tendo que fazer algumas tratativas para que esse colaborador consiga continuar o processo de avaliação de desempenho. Ter essa possibilidade de migrar o documento
E é importante que esse recurso ele vai migrar não só o documento de desempenho, mas também o plano de metas. Então, o novo gestor lá na empresa B, onde esse colaborador está chegando, vai receber o documento de avaliação de desempenho dele, né, seja para avaliar ou se tiver em andamento para continuar, e vai receber também o plano de metas, porque aí ele pode revisar se faz sentido manter aquelas metas, criar novas metas, mas ele recebe isso sem que a gente tenha uma quebra da elegibilidade nesse processo de transferência. Sim, perfeito. Para a próxima atualização, nós temos um highlight voltado para colaborador, desempenho de colaborador, tá? Onde agora os gerentes podem compartilhar documentos de desempenho de vários colaboradores de uma vez só, né? Isso aí era uma dor muito grande também, né, Emerson? Sim, vamos lá. Não são todos os clientes que utilizam a tarefa de compartilhar documento de desempenho, que basicamente eu fiz a avaliação de desempenho, o meu gestor fez a minha avaliação, mas eu ainda não sei a minha nota. Eu só vou saber a minha nota quando ele compartilhar o documento. Tem clientes que não utilizam, então quando o gestor acaba de avaliar, eu já sei o que aconteceu. Para os clientes que usam essa tarefa de compartilhar documento, o que normalmente acontece? O colaborador, o gestor, ele tem lá 15 subordinados. Ele precisa, depois que ele terminou a avaliação de todo mundo, ir em um por um, compartilhar documento, aí seleciona compartilhar e liberar. De novo, compartilhar documento, compartilhar e liberar. Um por um, 15 vezes. Agora não. Agora ele pode marcar os 15, se ele já revisou tudo, está tudo certo, chegou a hora de compartilhar, ele pode marcar os 15 e fazer uma única vez. Compartilhar e clicar no botão ali de compartilhar e liberar, e todo mundo recebe a sua avaliação de desempenho e encerra ali o processo, se essa for a última etapa, mas isso reduz consideravelmente o tempo que o gestor vai ter fazendo essa tarefa, principalmente pensando nos líderes que têm times grandes, né, que tem muitas pessoas para avaliar. E ajuda bastante, né, no dia a dia. Perfeito. Nossa próxima atualização é voltada também para documentação de desempenho, mas dessa vez para pontuação e questionários, tá? O que você acha sobre isso, Emerson? Vamos lá. A gente já tem há algum tempo a possibilidade de criar questionários, né, nas avaliações, só que, independente se o questionário tinha ou não pontuação, a gente não conseguia ver essa informação no documento de desempenho. Então, agora eu consigo ver e calcular ali a pontuação daquele questionário dentro da página de avaliação de desempenho. Então, normalmente a gente vai usar o questionário para fazer a avaliação de itens que talvez não entram diretamente na avaliação de competências, na avaliação das metas que eu estou fazendo, mas às vezes eu quero usar essa informação complementar para uma outra finalidade de gestão de talentos. Então, ter essa possibilidade de já visualizar isso, né, sem a necessidade talvez de um relatório, de buscar essa informação em outro lugar, facilita a transparência, né, do processo e de como tudo está sendo calculado dentro da ferramenta. Sim. Só, aqui a gente finaliza os módulos específicos, tá? E a gente trouxe nos próximos slides um compactado de atualizações Redwood, tá? Para não ficar muito maçante, tá? Aqui agora a gente tem as primeiras páginas de Redwood, onde é voltado para Design Studio, e páginas Redwood de desempenho, tá? O que você acha sobre essas atualizações, Emerson? É bastante, né? Vamos lá. O que eu acho que é um ponto principal aqui e que a gente precisa reforçar para todo mundo que está vendo esse webinar, e se você tem clientes que não estão vendo esse webinar, pega o link depois e compartilhe o link com essas pessoas. Porque eu comentei há umas 3 releases atrás que eu via ainda o Redwood como uma possível verdade. Quando ainda não era 100% claro, eu falei, a gente vai caminhar para isso. E essa verdade, ela está chegando.
a gente tem visto cada vez mais páginas Redwood sendo entregues dentro da ferramenta, e eu tenho enxergado isso como uma mudança, uma revolução super positiva. Só que a gente tem várias páginas que estão sendo redesenhadas. E isso vai impactar no nosso dia a dia, principalmente de a gente retestar algumas funcionalidades, de a gente talvez ter que replicar algumas personalizações que a gente fez para cada cliente e garantir que está tudo funcionando, porque o Redwood vai ser uma verdade. Então, é importante que a gente tenha uma noção, e só aqui nesses 2 slides a gente pode contar aqui com certeza mais de 30 páginas que estão sendo entregues, né? E sem dar spoiler, mas eu acho que já dando spoiler, a sequência, né, desse slide é exatamente as páginas que já estão vindo ativas, habilitadas. Então, é importante a gente ter esse cuidado. Se você ainda não está olhando para a Redwood, é importante que você, com seu parceiro de implementação, de sustentação, olhe para isso, para que você não chegue um dia, numa segunda-feira, para trabalhar e, tcharam, tá a página Redwood habilitada, mudou tudo, e agora o que eu faço? Então, é claro que a gente ainda tem um tempo, né, para fazer isso. A Oracle tem uma janela recomendada para migração, mas quanto antes a gente começar esse processo de análise, menos impacto a gente vai ter no dia a dia e principalmente na experiência do usuário, porque, por exemplo, aqui nesse slide a gente pode ver que várias páginas vão vir habilitadas por padrão na versão 25A, que é a próxima. E são várias páginas que afetam a empresa inteira, como autoatendimento ali em detalhes pessoais, informação de contato, família e contato de emergência, que é a página de dependentes. A gente tem algumas páginas de emprego, como a parte de relação de trabalho. Então, são páginas importantes que a gente usa no dia a dia e a gente precisa ficar atento com isso, porque essa mudança está acontecendo. A gente não pode deixar ser levado, a gente precisa caminhar junto com ela para que as nossas empresas, os nossos clientes, os nossos parceiros não tenham um impacto negativo, né? Que seja um impacto positivo de melhora de performance, de melhora de experiência, de mais intuitividade no sistema, mas a gente também não pode esquecer dos processos de gestão de mudança nesse processo. Isso aí, perfeito. Seguindo aqui para o nosso último slide de highlight, tá, pessoal? Nós temos aqui o importantíssimo Dynamic Skills, né? Que agora está trazendo também o Generative AI, tá? E uma grande mudança nele é que agora ele é multilinguagem, né? Antes ele só estava disponível em inglês e agora ele vai adicionar mais linguagens, tá? Como é que você acha que isso vai beneficiar os usuários, Emerson? Vamos lá. Eu já tive a oportunidade de fazer alguns testes com o Dynamic Skills e é uma funcionalidade fantástica dentro do HCM, mas muitos clientes, pelo menos aqui no Brasil, ainda não tinham aderido ou nem davam tanta atenção ainda para isso, principalmente porque o mecanismo por trás dessa funcionalidade era 100% inglês. Então, a partir agora da versão 24D, a gente passa a ter isso com suporte multi-idioma, e um desses idiomas é o português, aqui do Brasil. Então, a gente consegue ter esse mecanismo agora em português, consegue criar skills personalizadas, então também criar a nossa lista de skills, o que também é muito bom. E a gente, em até releases anteriores e webinars anteriores, a gente comentou sobre os recursos de Generative AI que estavam vindo, mas com muita cautela na época, porque, de novo, primeiro eles foram criados com um mecanismo, com uma inteligência em inglês. E a gente não tinha na época uma previsão de quando a Oracle ia liberar isso no português. Então, recentemente a gente participou de uma reunião, inclusive com o time da Oracle, para falar sobre parte dessas melhorias que estavam vindo. E eles trouxeram para a gente agora com data, né, com informação mais precisa, de que a partir agora da versão 24D, então, versão 24D, quem está na primeira cadência recebeu na primeira sexta desse mês nos ambientes não produtivos, vai receber nessa sexta-feira agora, no feriado,
nos ambientes produtivos a versão 24D. Já teria a tradução para o espanhol disponível, tá? Então a gente já poderia, para quem utiliza o espanhol, poderia já começar a usar os recursos de IA generativa em espanhol. E a partir da versão 25A, que é a release que vem, se eu não estou enganado agora, em fevereiro, março e abril do ano que vem, e se eu tiver errado, depois eu coloco aqui nos comentários a cadência certa, tá bom? Mas a partir da versão 25A, a gente passa a ter em português. Então, o que é importante aqui é que quem hoje utiliza processos de talent management e vai migrar para o Redwood, já precisa ficar de olho que no Redwood, na parte de talent, a gente tem uma série de recursos de inteligência artificial generativa que podem otimizar e trazer ganhos para o processo de talentos da empresa. Perfeito. Só aqui a gente finaliza nossa apresentação do webinar, tá? Agradeço a todos pela participação. Vou passar aí a bola agora para o Rodar, para ele ler as perguntas aí, para a gente poder comentar aí com vocês, tá? Interagir um pouco aí. Muito bom, muito obrigado, Christian e Emerson, pela contribuição aqui. Importantes atualizações aí dos sistemas da Oracle, principalmente voltado para a experiência do usuário, né? E a gente teve uma pergunta aqui do pessoal da Numicons, né, sobre a associação de empregadores legais a cargos e departamentos. Isso evita ter que criar conjuntos de dados específicos? Se essa pergunta estiver pensando, por exemplo, em perfis de segurança, sim, porque a gente poderia fazer essa parametrização nos departamentos e nos cargos, fazer essa associação, e aí toda vez que eu entrar numa página associada àquele empregador legal, eu teria essas minhas listas de cargo e departamento já filtradas. O que essa atualização ela não deixou claro, e a gente pode analisar isso depois com calma, é se essa associação ela pode já ser feita com HDL. Isso é um ponto que a gente pode confirmar, se a gente já poderia fazer isso via carga de dados, porque aí nesse caso talvez eu não vou ter um cargo específico, né? Talvez eu vou ter 50 cargos específicos que eu quero fazer esse mapeamento. Então, isso é uma questão que a gente pode confirmar, mas reduziria sim a tratativa que a gente tem normalmente na parte de segurança. Legal. Quais são os principais benefícios das atualizações da experiência Redwood para os usuários? Vamos lá. Acho que a primeira coisa é uma interface mais intuitiva. Segundo, é uma interface moderna. Terceiro, as páginas elas têm um carregamento mais facilitado e mais rápido. E quarto, eu acho que é um benefício não só para os usuários finais, mas para todos os clientes, independente de que papel a gente tenha dentro do Oracle HCM Cloud, que é a possibilidade de personalizar e de criar regras de negócio adicionais de uma forma mais facilitada. Então a gente já tinha muitas formas de personalização, mas agora com o Visual Builder Studio a Oracle tem trago a possibilidade de a gente inclusive unificar alguns recursos de personalização numa única ferramenta, e ela também nos dá a possibilidade de criar coisas que não estão, que não existem originalmente no HCM. É claro que a gente precisa envolver aí talvez um time mais técnico, ter alguns recursos de integração, mas isso abre um leque muito maior de personalizações que a gente pode fazer, claro que sempre com alguns limites que a própria Oracle traz para a gente, porque é um sistema cloud, então tudo a gente não consegue fazer, mas tem se tornado cada vez mais flexível a gente conseguir personalizar o HCM e adequar minimamente o que é imprescindível para cada negócio. Perfeito. Temos uma pergunta aqui nos nossos grupos de WhatsApp também. Ó. Como que a nova funcionalidade de integração com o LinkedIn vai impactar no processo de recrutamento? Isso até eu fiquei curioso. Eu acho que o principal é a experiência, tá? A gente comentou quando a gente falou sobre essa atualização que hoje
eu obrigatoriamente, quando eu clico lá em me candidatar a uma vaga, por exemplo, eu tenho que ir para o portal, aí eu vou fazer o upload ali do meu Muitos currículo, tenho que cliques, né? digitar minha senha do LinkedIn para confirmar que eu estou dando acesso, para ele buscar as informações. E é 2, 3 janelas que vão abrir para que eu faça esse processo. É. Com essa visão, eu passo a ter uma única experiência como candidato. Então, até eu finalizar a minha candidatura, eu só estou vendo página do LinkedIn. Finalizei, as notificações que eu vou receber são no LinkedIn. Por mais que eu receba e-mails do HCM, do módulo de recrutamento, a minha experiência está sendo no LinkedIn. E para o recrutador, por mais que eu esteja dentro do módulo de recrutamento, fazendo a gestão da vaga e fazendo a gestão dos candidatos, eu consigo, com um link e um clique, acessar o perfil do LinkedIn desse colaborador, desse candidato, né? Para que a gente consiga confirmar alguma informação ali se faz sentido para o processo de seleção. Legal, é. A ideia é facilitar, né, o processo. Muitos cliques, então encurtar os cliques aí faz parte da experiência do usuário. Quais são os cuidados necessários para a parametrização das novas funcionalidades? E aí falando mais especificamente do Core HR. Eu entendo que talvez essa pergunta ela está pensando no Redwood, né? Mas normalmente vamos lá, eu acho que a gente pode dividir essa resposta em duas. Primeiro no core como um todo e depois focado no Redwood. Quando a gente pensa no core como um todo, a gente precisa pensar que o core ele é a base, é o fundamento para qualquer processo que a gente usa dentro do HCM. Então, às vezes pode ser uma coisa muito simples de fazer na prática, mas a gente precisa ter um cuidado muito grande com os impactos que isso causa nos outros módulos e nos outros processos. E aí, pensando na evolução de todas essas páginas para o Redwood, o principal que a gente precisa ter em mente é validar novamente aquilo que já foi testado. Por quê? Porque tem personalizações que cada cliente fez ao longo do seu projeto e algumas personalizações elas vão ser migradas automaticamente, outras não, por N motivos. Então, precisa ter uma análise de impacto para entender o que vai ser migrado e o que não vai ser migrado, e pensar que aquilo que não é migrado a gente precisa ou ter um plano de contingência para seguir sem isso temporariamente, ou a gente precisa ter ali um esforço para refazer essa personalização. É algo que vai acontecer toda vez? Não. Acho que tem pelo menos uns 6, 7 anos que a gente viu essa última migração tão grande, né? Que foi ali das páginas clássicas para responsive. Então a ideia é que a gente vá ter esse modelo de tecnologia por muito tempo, mas como a gente está num período de transição, a gente precisa redobrar nossa atenção e principalmente focar muito nos testes que vão garantir que está tudo funcionando e não vão impactar, de novo, negativamente ninguém da nossa operação, ninguém do nosso dia a dia. Legal. Tem uma pergunta do Philip Williams ali no chat. Qual seria a data limite para migrar para o Redwood? Essa é uma boa pergunta. A Oracle ela tem datas distintas por pilar de produto, tá? Então, como o Redwood ele não está sendo aplicado só no produto de HCM, ele também está sendo aplicado em outros produtos, tem datas distintas para essa migração. Mas a data limite que a gente tem hoje é a versão 25C. Então, na versão 25C, recomenda-se que todos os clientes estejam em Redwood. E aí, considerando que a recomendação da Oracle é a 25C, e o que eu vou dizer agora é uma conjectura minha, eu que estou pensando isso. Muito provavelmente, grande parte daquilo que ainda não tiver sido ativado vai ser ativado nessa release. O ideal, o cenário ideal é que todos os clientes fizessem essa migração e finalizassem esses testes, toda essa validação até a 25B. Porque a gente finaliza antes, testa antes e entra, porque se a gente deixar para a última hora,
e aí a gente descobre que tem personalização que não vai migrar. E o A gente brasileiro descobre gosta. que alguma coisa teve. Exato. Eu não queria usar essa expressão, mas é a realidade, infelizmente. Então, a janela, a parede que a Oracle já determinou é a versão 25C para HCM. A nossa recomendação é que o quanto antes migre o Redwood, deixe para depois só aquilo que realmente ainda tem algum gap, que ainda não dá para aplicar, ou que vai ter uma perda de funcionalidade considerável, mas se possível, não passar da 25B, para ter aí esses 3 meses, né, de uma release para outra de fôlego, caso a gente tenha algum imprevisto, precise ajustar alguma coisa. Perfeito. Deixei no chat aqui nossos e-mails de contato. Se alguém tiver alguma dúvida, que tiver algum processo de como fazer essa implementação, pode acionar a gente ou acessa o nosso site também, né? Se inscreve ali na nossa newsletter, acessa a nossa área de contato, fica à vontade também para enviar, putz, estou com algum problema aqui, etc. Por aí vai, tá? Também deixei aqui no chat o nosso LinkedIn, que eu queria que vocês acessassem lá e seguissem a gente no LinkedIn, que é por lá também que a gente vai fazer uns cortes, principalmente dessas coisas que a gente está falando um pouco mais polêmicas, de atualização automática, o que influencia, porque nem todo mundo tem tempo de parar aqui 1 hora para assistir. Então a gente faz alguns cortes ali, como todo bom podcast, né? A gente faz uns cortezinhos aí para facilitar para a galera. Então já se inscrevam que a gente vai publicar por lá. No nosso site também, tá? Mas o LinkedIn está sendo nosso canal principal, tá bom? Então, temos uma última pergunta aqui que eu acho que é importante também. A introdução das regras de autocomplete do Design Studio nas páginas Redwood impacta diretamente em quais processos? Tá, vamos lá. Quando a gente pensa em autocomplete hoje, na versão responsiva, a gente já tem os principais processos de RH que a gente tem esse mapeamento, e aí a gente, com o redesenho das páginas para o Redwood, a Oracle vai, de forma gradativa, liberando que aquela página passe a ter também a possibilidade de personalização no Visual Builder Studio. Então, normalmente a gente vai usar o autocomplete para fazer validação, para fazer criar regras de negócio dentro da aplicação. Então, para quem já utiliza, ter isso na versão Redwood é a possibilidade de manter as regras de negócio personalizadas. Para quem ainda não utiliza, por mais que já esteja disponível na versão responsiva, é a possibilidade de você migrar para o Redwood sem perder esse feature de personalização. Perfeito. Muito obrigado, Emerson, aqui pela participação. Muito obrigado, Christian, também pela participação. Imagina. Fizemos aí um review de tudo que a Oracle está implementando para essa release. Novamente, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser estender essa conversa, estamos à disposição, tá? No nosso e-mail, nosso site. Quiser me adicionar no LinkedIn, fiquem à vontade. Eu agradecer a todo mundo que esteve presente aqui no nosso chat, quem esteve no LinkedIn, quem estava no WhatsApp ali, o Saulo, o Matheus, o pessoal da Nubicons, a Vitória, o Caiuan, a Yasmine, o Felipe e é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Agradecer também ao time aqui que proporcionou esse webinar aqui pra gente. E deixo aí a palavra final para vocês. Perfeito, pessoal. Obrigado a todos, obrigado pela audiência. Espero que esse webinar tenha sanado as dúvidas, né? Como o Rodolfo falou, a gente continua à disposição também por e-mail, no site da Stratford também, tá? Quer falar alguma coisa, Emerson? Acho que só agradecer mesmo, e se tiverem qualquer dúvida, a gente está à disposição. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Se você quer aprender mais sobre o Oracle HCM Cloud, Oracle Fusion, se você quer ampliar, aprofundar os seus conhecimentos no HCM, eu quero te convidar para conhecer o meu treinamento, a minha formação completa de Oracle HCM Cloud,
que é o HR in the Cloud Academy. É um treinamento que vai te ensinar do básico ao avançado os principais conceitos e recursos do Oracle HCM Cloud, como você implementar o Oracle HCM Cloud, como você conduzir um projeto de implementação, como configurar diversos módulos dentro do HCM, começando de um ambiente que você acabou de receber da Oracle, sem deixar de seguir as melhores práticas de implementação do Oracle HCM Cloud no mercado. Se você é um consultor de Oracle HCM Cloud, seja um consultor iniciante que precisa aprender mais, alavancar o seu conhecimento na ferramenta, seja se você é um consultor que já tem uma certa senioridade, mas quer ampliar a sua visão, quer conhecer o HCM de ponta a ponta, entender mais sobre como cada processo e cada módulo se conecta dentro do HCM e como aplicar esses conhecimentos, esses conceitos na prática e nos projetos que você implementa, o HR in the Cloud Academy é para você. E se você também é um usuário do Oracle HCM Cloud, se você é um profissional de RH, de tecnologia, que utiliza o Oracle HCM Cloud na sua empresa, ou se você é um profissional da área comercial, o HR in the Cloud Academy também vai te ajudar a entender mais sobre os conceitos do HCM, como que você pode extrair o melhor da ferramenta, seja para utilizar na sua empresa, seja para apresentar isso para novos clientes. Clica no primeiro link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado, faz a sua inscrição e a gente se vê na área de membros do HR in the Cloud Academy.